Olá, irmãos, boa tarde, na paz de Cristo, Rei da Glória. Boa tarde, porque são 16h40, sexta-feira, dia 6, 16h40. Estamos juntos, né, para mais uma porção do estudo no livro de Gênesis. Vamos caminhar mais um pouquinho hoje, não muito, né, para não ficar cansativo para vocês, mas vamos caminhar. Eu peço desculpas, semana passada não tive condição de gravar, quer dizer, eu já não tive condição de gravar antes, né? Desde que fiquei sabendo da notícia da minha cunhada, que ela estava muito mal, num quadro irreversível de insuficiência cardíaca, que foi complicando, com água no pulmão, e ela tinha feito uma cirurgia no intestino, estava com bolsa de colostomia, e aquilo só foi, né, ficando mais difícil para ela. Então eu já tinha passado uma semana da outra sexta-feira, né, até quinta, naquela tensão de orando e pedindo a Deus, mas ao mesmo tempo pensando que hora que vai chegar a notícia ruim, né? E acabou chegando na quinta-feira, e como o velório só começou na sexta, 8 horas da manhã, então eu, minha irmã e as minhas irmãs fomos para lá, para São Paulo, que é lá que ela morava, para o velório e para o sepultamento, que foi às 15 horas. Quando eu voltei, cheguei já aqui 9h30 da noite e não estava nem em condições físicas nem emocionais, né, para poder gravar o estudo. E tem sido assim, né, volta e meia, vocês sabem como é que é quando a gente perde alguém, volta e meia, a cabeça da gente fica mil, né? Pensando em um monte de coisas. O que era para ter sido e não foi, né? Mas eu louvo a Deus, porque Deus me deu uma bênção. E eu quero contar aqui para vocês. Essa minha cunhada, no final do ano passado, começo desse ano, ela descobriu, né, um tumor no intestino, fez uma cirurgia, e ela tem 3 filhos. Uma filha mora em São Paulo, lá onde ela morava, né? Mas essa filha casada tem 2 filhos pequenos. E os outros 2 filhos dela, uma filha e um filho, moram na Austrália. Então ela estava lá, né, naquela cirurgia, essa filha de São Paulo sem poder dar muita assistência por causa dos bebês, e ela lá chorando e tal, e me ligava, vem para cá me ajudar, que eu estou com um problema aqui com o meu plano de saúde, porque ela achava, ela já vinha num quadro de problemas no sangue, e ela tomava transfusão de sangue periodicamente. E ela achava que lá no hospital não estavam querendo fazer transfusão nela, e que ela precisava de transfusão. E eu falei, peraí, eles sabem, Marli, eles sabem se você precisa ou não de transfusão. Não, mas não sei o quê. E foi numa época que eu estava muito ruim, com problema de coluna no quadril. Eu falei, eu não tenho condição de viajar para ir. E era para viajar para ficar na rua, praticamente, né? No hospital lá com ela ou na rua. Então eu não fui, mas eu insisti muito com ela. Eu falei, Marley, você precisa procurar uma igreja. Se você procura uma igreja, você tem um grupo de pessoas que vão estar ligadas em você, e você não vai se sentir sozinha, como você está se sentindo e tal. Eu sei que eu estou tomando o tempo de vocês, mas é muito interessante essa bênção que Deus me deu, e eu estou dando o testemunho. Aí ela falou assim, não, quando eu melhorar eu vou para a igreja que a minha mãe e minha irmã estão frequentando. Qual que é? A igreja adventista. Beleza, isso mesmo, vai sim, tal. Aí ela foi, né, venceu aquela etapa, ficou com a bolsa de colostomia, ficou bem, e a gente sempre se falando pelo WhatsApp e tal, e ela, tu levei um tombo aqui, mas levou um tombo como? Você ficou tonta e caiu? Não, tropecei na calçada, então tá, não sei o quê. A gente estava sempre em contato. Aí um dia a gente falando no WhatsApp, eu falei para ela, Marley, você me prometeu que você, quando estivesse boa, você ia procurar uma igreja.
Você já procurou? Ela falou, já, Zuleia, eu estou... Ela não falava meu nome não, ela falava, já, cunhada, eu estou na Adventista aqui e eles me introduziram numa classe aqui para eu aprender a Bíblia, para estudar a Bíblia, mas não tinha uma classe para minha idade, pela regularidade mais ou menos comigo. E eu estou numa classe de criança, e dava uma gargalhada, estou numa classe de criança, mas eu estou estudando o livro de Lucas, e eu estou amando estudar a Bíblia. Meus irmãos, isso tem mais ou menos, eu não sei definir ao certo, os dias estão passando tão rápido, mas de 2 a 3 meses atrás. Ela falou para mim, eu estou na igreja adventista, estou estudando a Bíblia, estou amando estudar o livro de Lucas. Então, de repente, né, ela passou mais mal do que sempre, com insuficiência respiratória, né, e tal, e foi para o hospital e de lá não saiu mais, entrou no CTI e não saiu. Então, por que eu estou contando isto? Porque eu acho que, eu tenho certeza, na minha avaliação, de que Deus salvou a alma da minha cunhada. Ela foi para a igreja, ela estava estudando a Bíblia, estava amando estudar a Bíblia. E o pastor dos adventistas que foi lá fazer o ofício fúnebre, ele falou sobre isso. Falou, ela estava muito feliz. Ela era uma professora, né? Trabalhou muitos anos como professora, como diretora de escola lá em São Paulo, mas ela queria estudar. Ela não achava, eu sou professora, eu já sei, não. Ela queria estudar a Bíblia. E quando ela tinha alguma dúvida, ela procurava a gente para a gente esclarecer ela. Então eu louvo a Deus. Eu falei lá no dia, no velório, que era um misto de tristeza e alegria. Porque tristeza, né? Porque agora acabou o contato com ela aqui na terra. Mas de alegria de saber que ela estava no céu e tinha partido a convite do Senhor, né? Conduzida pela mão de um anjo. E não tinha mais dor, né? Não tinha mais bolsa de colostomia, não tinha mais transfusão de sangue para fazer, o coração já estava funcionando às mil maravilhas, e isso me traz alegria. Mas é isso aí, né? Mas a gente tem aqueles momentos que a gente fica, ai meu Deus, mas Deus é infinitamente bom. Vamos lá, gente. Então hoje, o texto que nós iríamos começar na semana passada, vamos começar hoje estudando Gênesis. Hoje nós iríamos estudar só o 4º dia, então seriam os versículos de 14, deixa-me ver até quando, de 14 a 19. De 14 a 19, Gênesis 1, de 14 a 19. Mas eu vou ler Gênesis 1, a partir do versículo 1, para nós estarmos gravando isso na nossa mente, né? Tudo isso que Moisés escreveu para dar ensinamento aos israelitas que tinham ficado 400 anos escravos no Egito e tinham adotado e tinham se conformado àquele tipo de adoração que era feito lá no Egito. Então Moisés escreve isso aqui, mas isso é também um conhecimento que Moisés está dando para nós sobre a criação do mundo, diante de tantas interpretações acerca de como esse mundo que nós vivemos, o mundo maravilhoso, né, do nosso Deus, como ele foi criado. Tá certo? Então Moisés vem e diz, foi desse jeito. E nós, cristãos, pela fé, acreditamos que realmente aconteceu da forma que Moisés está relatando aqui. Então vamos ler aqui, Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas.
E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e o ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Nós chegamos então no 4º dia. Eu quero chamar a atenção de vocês, porque nós já estudamos sobre esse terceiro dia, onde Deus ele cria em cima do que já havia criado. Ele diz para a terra: produza. Lembra que a gente falou sobre isso? Já não era mais Deus. Deus poderia ter falado: árvore, nasça, ervas do campo, nasça, relva, venha, tal. Não, ele agora mandou que a terra que ele havia criado, que ela produzisse. Agora, ele já produziu o firmamento e ele vai encher esse firmamento. A partir de agora, do 4º dia, Deus vai encher a terra que ele criou. Vai colocar as coisas nos lugares que ele já havia criado no 1º, no 2º e no 3º dia. O firmamento ele criou no 2º dia. Agora ele fala assim: que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. É mais ou menos o que ele fez no 3º dia. Ele falou para a terra: produza a terra. Agora ele falou assim: ô luzeiros, que vem agora para vocês, né? Luzeiros não, o firmamento. Atropelei aqui. O firmamento que vem agora, né, em você, os luzeiros para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam também para sinais, para estações, para dias e para anos. E o que eu quero aqui mostrar para vocês, especialmente com relação ao 3º dia? Quando Deus mandou a terra produzir relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem frutos, ele disse para a terra assim: que deem relva, ervas e sementes e árvores frutíferas, mas segundo a sua espécie. Segundo a sua espécie. E aí, continuando, e assim aconteceu: a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Guarda isso, meus irmãos, porque isso é muito importante quando nós estivermos estudando a criação do homem. Quando a gente fala criação do homem, o homem é mulher, né?
Muito interessante isso. Como que Deus mandou que produção, toda e qualquer produção, fosse segundo a mesma espécie. Estão entendendo onde eu quero chegar, né? Estão entendendo, né? A mesma espécie, tá? Então vamos lá. Não é uma espécie diferente, não. É a mesma espécie. Homem é homem, mulher é mulher. Bom, muito bem. Já adiantei alguma coisa aqui para vocês. Hoje, nós vamos para os 3 últimos dias da criação, que é o 4º, o 5º e o 6º dia da criação. Nesse 4º dia, Deus criou o que nós chamamos, o que nós conhecemos como Sol, como a Lua e as estrelas. Quais são, assim, os pontos centrais dessa narrativa aqui, sobre a criação dos luminares no firmamento, do Sol, da Lua e das estrelas? Qual é o ponto central, importante aqui? O que Moisés quer destacar aqui, nessa passagem do 4º dia, e o que nós podemos aprender com relação ao que aconteceu no 4º dia? Primeira coisa, que Deus cria os luzeiros no firmamento somente pela sua palavra. Né? Ele fala, que haja? Quer dizer, firmamento, receba agora os luzeiros que eu estou mandando que eles apareçam, né? Nós sabemos que há a teoria de todas as formas para explicar a origem do cosmos, como nós o vemos da Terra, mas o universo profundo e misterioso, do ponto de vista bíblico e histórico, ele é uma criação de Deus. Ela pode vir com qualquer teoria que queiram vir, tá? A explosão de não sei o que, do não sei o que, tá? E como surgiram os planetas, como surgiram as estrelas. Tudo isso, tudo que está no firmamento é criação de Deus e pronto, está acabado. Deus falou e os luzeiros apareceram. Exatamente como fez no 1º dia, né? Como fez no 2º dia e no 3º dia, que ele também fez, foi ele que mandou, mas ele mandou que a terra produzisse, mas ele que mandou, tá certo? Então isso nós não podemos esquecer. Como nós já falamos exaustivamente aqui, Moisés, ele fala, ele escreve, tá? É uma narrativa que Moisés faz. Ele faz uma narrativa como se ele estivesse na terra, vendo as coisas acontecendo. Então, de repente, aparece o sol, aí ele vê aparecer a lua, né? E o Espírito fala para ele, Deus mandou aparecer o sol, aí aparece a lua. Até para ele saber, né? Que era lua, sol, né? Estrelas, que ele coloca aqui, né? Escreve aqui que são essas coisas, não é isso? Então, da perspectiva de Moisés, o que ele via era simplesmente aquele espaço que Deus havia criado, e que ele separa as águas, que é o firmamento, ele separou, né, águas de cima, águas de baixo, e que ele deu esse nome de firmamento, e de repente Moisés vê essas coisas brilhantes, esses luzeiros, essas luzes começarem a brotar nesse firmamento, nesse lugar onde os olhos dele estão vendo. Aí você fala assim, então aconteceu nesse momento de Moisés? Não, gente, por favor, não. Moisés, ele vai nascer já lá em Êxodo. Gênesis tem 50 capítulos, né? 50, se não me falha a memória aqui. Ele vai nascer em Êxodo muitos anos depois. Mas lá em Êxodo, quando ele já está adulto, quando ele está tirando o povo do Egito, né? E ele começa a conversar com os egípcios, com os israelitas, e vê que o que eles sabem da criação do mundo, o que eles sabem de Deus, é tudo uma inverdade, era segundo os padrões pagãos. Eu acredito que Moisés deve ter falado assim, Deus me ajude, como que eu faço para esse pessoal
entender que a criação, tudo que foi criado através de ti e da tua palavra. Então Deus dá para ele isso. Aí ele já está um idoso, Moisés aqui já estava aí, ele morreu com 120 anos, né? Ele já estava com mais de 80 anos aqui, já estava quase chegando na Terra Prometida. Eu falei para vocês, eles estavam do lado de cá do Jordão. Quer dizer, o Gênesis, o Levítico, o Número, Deuteronômio foi escrito durante o deserto, durante a caminhada de 40 anos no deserto, não é isso? Que Moisés escreveu. Quando ele está chegando já no Jordão, que era só atravessar o Jordão, já estava na Terra Prometida, ele conclui tudo isso. Então o Pentateuco, os 5 livros primeiros da Bíblia, foram escritos nesses 40 anos de deserto. E Moisés já estava com 80 anos. Olha só, Moisés já estava com 80 anos. Então, a gente imagina isso, né? O reverendo Augusto Nicodemos, ele fala isso, é como se Moisés tivesse parado e tudo isso viesse na mente dele. Aconteceu assim, aconteceu desse jeito, foi assim, uma revelação de Deus para ele, tá? Aí, foi só numa revelação de Deus para ele? Não. Algumas coisas, lembra que a gente já falou isso? Algumas coisas era passada para gerações futuras oralmente. Eram as histórias contadas. Então, como que seria isso? Adão e Eva contaram para os seus filhos, né? Caim, Abel, depois Sete, depois os outros filhos que eles tiveram. Esses filhos foram contando e só se perdeu quando o povo estava escravo no Egito. Mas a mãe de Moisés, Joquebede, tem até um cântico aí, né? Joquebede, Moisés não vai morrer. A mãe de Moisés, ela sabia dessa história da criação e também contou para Moisés. Então era uma revelação, porque eu imagino assim, imaginação minha, que a mãe de Moisés, quando ele era pequenininho, né, e depois ela entregou ele para a filha do faraó, mas voltou para ela, e ela o educou até os 5 anos, 6 anos, não sei, até desmamar. Ela contava para ele, é Deus, lá em cima no céu tem um Senhor, é o Deus de Israel, e ele é que criou o primeiro homem, que deu o nome de Adão, e criou a mulher da costela de Adão e deu o nome de Eva, ele que criou o sol, a lua, as estrelas. Mas aqui Moisés, ele começa a narrar, ele começa a escrever como quem está olhando e observando, vendo as coisas acontecendo. É uma revelação de Deus em cima da tradição oral, né? Do que ele já havia recebido, tá? Então, a narrativa que a gente tem em Gênesis é da perspectiva do observador, de alguém, é como se alguém estivesse vendo e ele escreve. E Deus fez, e Deus falou, e Deus criou, e Deus falou apareça, e Deus falou produza, e Deus falou... Tá? Estão entendendo, né? Então tá. É claro, né? A gente sabe disso, que pelo avanço da ciência, que é inclusive bíblico, né? Essa informação de que a ciência se multiplicaria, a gente tem condições de saber que o que parece ser uma simples descrição, Deus criou o Sol, criou o maior, né? Que é o Sol, criou o luminar menor, e numa breve frase ele fala assim, fez as estrelas, e essa simples descrição está descrevendo, na realidade, a criação do cosmos. Olha só, Moisés ele fala assim, né? Deus criou um luminar maior, que é o Sol, chamou de Sol, e Deus criou o luminar menor, que é a Lua, e criou as estrelas. Aí ele fala assim, olha que interessante isso aqui, meus irmãos. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas,
Quando ele fala assim, fez também as estrelas, parece um negocinho assim, fez umas 3 estrelas, botou lá no céu. Meu Deus do céu. Hoje a ciência fala que o cosmos, isso que a gente nem consegue ver direito, né? O cosmos inteiro a gente não vê, né? O que a gente consegue ver, e que aqui Moisés escreve, e fez também as estrelas, são bilhões e bilhões de estrelas, bilhões e bilhões de sóis, não é só o Sol que a gente vê, de planetas que a gente não consegue nem ver o fim desses planetas. Não consegue. A ciência já descobriu que esse Sol que a gente tem é o Sol, vamos dizer, Sol Rei, mas existem outros sóis espalhados nesse cosmos, né? Então a gente não tem ideia da dimensão dessa criação de Deus, que Moisés fala assim, criou estrelas, como uma coisa de só menos, né? Uma coisa sem importância. Não, Deus criou estrelas, planetas, coisas grandes, enormes, e jogou aí nesse firmamento, e nós não temos condição de ver, né? Quem tem uma luneta possante, um observatório, lá no Observatório Nacional, né? Existe lá um telescópio, um negócio poderoso, você consegue ver, mas nem vê tudo, porque é muita coisa que Deus criou. A gente não tem ideia da dimensão. E tudo isso Moisés resume numa frase, fez também as estrelas. O foco aqui é que Deus é o autor de toda essa realidade maravilhosa que nós vemos. Deus é o autor. Pela sua palavra, ele aqui enche o firmamento com luzes, e o objetivo delas, olha só, aqui tem uma coisa muito interessante, porque Deus não criou por criar. Vou criar o sol, vou criar a lua, vou criar as estrelas. Não, ele criou com objetivo. Olha só, que haja luzeiros no firmamento, estou lendo Gênesis capítulo 1, versículo 14, que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação, olha o objetivo, entre dia e a noite, e sejam eles também, olha, para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. Tá vendo? Então, Deus fez com objetivo. Tudo que ele fez foi com objetivo. No firmamento dos céus, e agora eu estou aqui, né, nesse livro aqui, que eu já falei para vocês, Deus colocou os corpos celestes e deu-lhes sua incumbência. Qual era a incumbência que Deus deu para esses corpos celestes? Fazer a divisão entre a noite e o dia e oferecer sinais para marcar os dias, anos e estações. A luz, a gente já viu aqui no capítulo 1, ela já havia aparecido, porque ela já separou, né? Quando a gente leu aqui, haja luz, quando Deus falou haja luz, a luz já apareceu. Mas que luz era essa? Era uma luz que irradiava do próprio Deus. Agora, essa luz que irradiava do próprio Deus, ela é colocada no sol, na lua, nas estrelas, nisso tudo que Deus havia criado, né? Então, a luz já havia aparecido no primeiro dia, mas no quarto dia ela foi concentrada nesses corpos celestes. Interessante isso, né? Muito, muito interessante. Em função de suas práticas religiosas, esse autor aqui do livro está falando, o povo de Israel precisava saber as datas e estações, quando começava e terminava o sábado, quando tinha início um novo mês e quando era a época de comemorar suas festas anuais, que estão lá em Levíticos capítulo 26, as festas que Deus determinou que o povo de Israel comemorasse. Antes da invenção do relógio e da bússola, as atividades do ser humano estavam intimamente ligadas aos ciclos da natureza e os navegadores dependiam das estrelas para guiá-los.
Israel precisava da ajuda dos corpos celestes para orientar suas atividades, e Deus usou os sinais dos céus para comunicar-se com o seu povo aqui na terra. Em Levíticos, Deus vai dizer para o povo de Israel: no mês tal vocês vão comemorar essa festa, no mês tal vocês vão comemorar aquela festa. Mas como é que eles iam saber qual era o mês, qual era o ano? Né? Em Levíticos também Deus cria, né, o ano do jubileu. Como é que eles iam marcar isso? Aí Moisés diz assim: quando Deus criou lá atrás o sol, a lua, as estrelas, ele criou com esse objetivo. Então nós temos que olhar para as estrelas, olhar para a lua, olhar para o sol, para nós sabermos quando é que começa o dia, quando é que termina o dia, para nós sabermos pelas variações da lua, né? É lua minguante, lua crescente, lua cheia, qual é a estação, em que ano que nós estamos, ou que mês, quais os meses em que nós estamos. Por que então Deus criou isso tudo? Deus criou para agora chegar nesse ponto, óbvio, foi para separar noite e dia e tudo mais, mas para chegar nesse ponto aqui de Levíticos, onde ele vai falar assim: eu quero que vocês comemorem as festas seguintes, né? Eu quero que vocês comemorem as festas seguintes: festa do tabernáculo, festa da colheita, festa da Páscoa, né? Festa das primícias. Então, tudo isso, esses luminares que foram colocados no firmamento, dava condição ao povo de Israel saber quando é que eles deveriam comemorar as suas festas determinadas por Deus. Deus ordenou os israelitas que não imitassem seus vizinhos pagãos adorando corpos celestes. Moisés falou assim: Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou as estrelas, mas não é para vocês adorarem essas coisas, como fazem os pagãos lá no Egito, né? Como eles fazem lá na Suméria, né? Nos países que existiam ali, e nem nos países, nos cananeus, naqueles lá onde nós vamos entrar. Não é para adorar o sol, a lua, as estrelas, essas coisas, os planetas. Não é. Deus não quer que a gente adore isso. Isso está em Êxodo 20, de 1 a 6, Deuteronômio 4, 15 a 19 e Deuteronômio 17, de 2 a 7, onde Deus dá essa ordem para eles não fazerem como os pagãos, adorando. Quem que eles deveriam adorar? Deveriam adorar o verdadeiro Deus que havia criado as hostes celestiais. Isso aqui, meus irmãos, é outra coisa muito importante para nós não discutirmos, mas para nós orientarmos os nossos irmãos, né? Por exemplo, católicos ou de outra qualquer seita aí, né? Religião católica ou seita, como muitas que existem. Se eu posso, como é que eu orientaria? Se eu posso, agora através de Jesus, né? Agora através de Jesus. Aqui eu podia diretamente, né? O povo podia podia receber as bênçãos de Deus através do sacerdote que entrava e oferecia o sacrifício pelos pecados. Agora eu posso me dirigir diretamente a Deus pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu através do véu de comunicação. Eu não preciso mais que o sacerdote interceda por mim, eu mesma posso interceder por mim. Se eu posso diretamente falar com Deus, por que eu vou procurar uma outra via que é através de São José, Santo Antônio, São Damião, Santo não sei o quê, da Virgem não sei o quê? Por quê? Por quê? Eu pergunto para vocês, se vocês estão com uma causa na justiça, se é permitido a vocês bater na porta do juiz e falar assim: ô juiz, olha a minha causa, por que você vai chegar na secretaria e pedir ao secretário? Fala com o juiz. Não, você pode chegar lá e falar com ele. Não é bem assim não, mas eu estou dando só uma ilustração e um exemplo aqui.
Se você vai chegar lá, ele vai perguntar quem é o seu advogado e manda o seu advogado vir falar comigo. Mas muitos juízes aceitam que a parte vá lá e converse com eles. Não tem nenhum problema com isso. Então, se eu posso ir direto, conversar com o juiz acerca da causa que eu tenho e que está lá agarrada e que não anda, por que eu vou pedir ao oficial de justiça, à secretária do cartório, ao atendente do cartório? Eu vou direto ao juiz, não é? Então, aqui, Deus disse para eles, vocês têm que adorar o verdadeiro Deus, o Deus que criou isso. Se eu posso adorar a uma pessoa que está acima do sol, acima da lua, acima das estrelas, por que eu vou adorar o sol, a lua e a estrela? Estão entendendo? Estão entendendo bem? Pois é, tá? Então, quando foi dito para eles, não é isso? Que eles não deveriam adorar esses corpos celestes, porque o sol e a lua e as estrelas, elas não têm qualquer influência no destino dos homens, tá? Nem as estrelas, como eles acreditavam lá no Egito, e o povo de Israel passou a acreditar, né? E da mesma forma que os cananeus também acreditavam, e eles vão entrar lá em Cananéia e vão, né? Caná, né? Caná da Galileia, Cananéia também, vão chegar lá e vão ver esses povos que estão ali, né? Os cananeus adorando as estrelas, tá? O que eles precisavam entender? Que as estrelas não determinavam o futuro deles e que elas foram criadas só para marcar noite, dia, assim como o sol e como a lua. Deus fez as estrelas e sirvam como luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. Deus fez dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas e colocou-os no firmamento do céu para iluminarem a terra. Só isso. É para isso que eles foram criados, para marcar dia, para marcar a noite, para marcar as estações, para marcar os anos, os meses. Para isso que eles foram criados. É pura perda de tempo, tá? Querer adorar esses corpos celestiais, como a gente fala aqui, né? Muito bem. Vou parar por aqui, já está 37 minutos. Semana que vem a gente continua estudando aqui sobre o quarto dia, porque tem outros tópicos aqui que eu preciso falar para vocês, tá? Porque Moisés fala aqui que Deus tinha 3 objetivos quando ele criou esses luzeiros. Então, nós vamos estar, semana que vem, vendo esses 3 objetivos na criação do luzeiro. Apesar de que eu já adiantei aqui para vocês, mas vamos ver mais detalhadamente esses 3 objetivos. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus, que Deus dê graça a vocês, abençoe vocês. Orem por mim, preciso muito, 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 muito da oração de vocês, para que Deus me dê graça, me dê saúde, que Deus olhe o meu coração, me ajude a fazer a vontade dele, não sair, né, dos caminhos dele, ficar firme ali com ele, tá bom? Hoje eu quero terminar com o com a mesma bênção araônica de Números 6, 24, 25 e 26, mas numa outra tradução que eu achei muito interessante. É uma tradução diferente, mas a bênção é a mesma. E ela diz assim: que o Senhor te abençoe e te proteja. Que a face do Senhor brilhe de alegria por tua causa. Que Ele tenha misericórdia de você. Que te revele toda a sua boa vontade e te dê a paz. Amém? Amém? Fiquem com Deus. Semana que vem a gente continua aí no quarto dia. Ok? Um abraço.